Olá, bem-vindo ao programa Cidadão Cientista. Essa é uma iniciativa do Instituto Laje Viva, com patrocínio da Companhia Docas do Estado de São Paulo, CODESP, e apoio da Embraport. E hoje nós vamos falar de um local que é um exemplo de preservação ambiental e também um paraíso para quem mergulha, a Laje de Santos. Ela é uma imponente formação rochosa em formato de uma baleia cachalote. Fica a 22 milhas náuticas, ou 40 quilômetros da orla de Santos, no litoral do estado de São Paulo, a cidade com o maior porto da América Latina. Este é o principal ponto de referência do Parque Estadual Marinho da Laje de Santos, e a visão é sempre impactante. A nobreza e a força da natureza traduzidas nesta pedra, que mede 33 metros de altura, 185 de largura e 550 metros de comprimento. Apesar da aparente fortaleza imposta pela pedra, ela guarda um universo bastante frágil, que é o das aves marinhas que vivem e frequentam o local. A Laje de Santos é considerada um ninhal de espécies, como os atobás, que vivem no local durante o ano inteiro, e as 3 espécies de 30 réis, o de bico amarelo, de bico vermelho e o real, que vem todo o inverno para se reproduzir no alto da pedra. Além deles, existem as aves que voam sempre por ali em busca de alimento, como a fragata e o gaivotão. Para preservar os ninhos e, consequentemente, a vida dessas aves, subir na pedra é uma prática totalmente proibida. Lindo, né? Mas para a gente ter a real noção da abundância de vida na região da Laje de Santos, é necessário submergir e conhecer um novo universo de inigualável beleza. O Parque Estadual Marinho da Laje de Santos é tido por muitos como um verdadeiro santuário, com mais de 196 espécies de peixes catalogadas e uma explosão de cores e vida proporcionada pelos corais, ceriantos, crustáceos e tartarugas. Ao mergulhar na laje, encontramos inúmeros e volumosos cardumes num verdadeiro balé diante dos nossos olhos. Os cetáceos também têm presença garantida na Laje de Santos. É muito comum dezenas de golfinhos acompanharem as embarcações que chegam na área do parque. As baleias de Braide também costumam se alimentar por aqui. Outras espécies de grande porte também visitam a área. É o caso do tubarão-baleia e da raia-manta gigante. A raia-manta birostris é uma visitante sazonal da Laje de Santos. Elas anualmente podem ser avistadas na região do parque de junho a agosto. A temporada de raias-manta é sempre muito aguardada pelos mergulhadores que frequentam essas águas. Afinal, poder mergulhar ao lado de um animal majestoso como este, que pode medir até 8 metros de envergadura, é uma experiência inesquecível. A Laje de Santos é realmente um lugar surpreendente, com uma diversidade ímpar. Mas infelizmente isso não foi sempre assim. Durante muito tempo o local serviu de abrigo para muitos barcos de pesca que mantinham atividades na região. Além da pesca predatória, os pescadores usavam a área para limpar as embarcações, jogando óleo, dejetos e detritos na água. Com isso, a população de peixes e aves do local foi diminuindo muito a cada ano. Até que em 1993, sensibilizado com este problema, um grupo ligado à Divisão de Reservas e Parques Estaduais do então Instituto Florestal trabalhou para a criação do primeiro parque marinho dentre as unidades de conservação do estado. E depois de muito estudo, foi definida a área do parque com 5.000 hectares que contempla a laje em si,
os rochedos dos calhaus, distantes 2,5 km da pedra principal, e também as formações rochosas que ficam submersas, os chamados parcéis, entre eles Parcel do Bandolim, Parcel do Brilhante, Parcel do Sudoeste, Parcel Novo e Parcel das Âncoras. Desde a criação do parque, algumas regras foram impostas aos visitantes. A pesca e a caça submarina são totalmente proibidas. Tocar nos animais e nos corais também são práticas recriminadas. O local hoje serve para pesquisa e para o mergulho contemplativo, deixando a vida seguir seu fluxo diante dos nossos olhos. Hoje, o Parque Estadual Marinho é uma unidade de conservação de proteção integral com sede em Santos e mantido pela Fundação Florestal. A administração do parque faz todo o trabalho de conservação e fiscalização do local. Conta com uma embarcação para as ações, com apoio da Polícia Ambiental, Polícia Federal e da Marinha. Mas mesmo assim, alguns pescadores, principalmente os amadores, ainda insistem em infringir a lei. Inconformado com essas atitudes, um grupo de mergulhadores resolveu, em 2003, criar uma entidade que auxiliasse a administração do parque na fiscalização e principalmente nas atividades de preservação do local. E assim surgiu o Instituto Laje Viva, que por meio de pesquisas, projetos e ações está sempre atuando em prol da conservação e preservação dos oceanos, em especial do litoral paulista. Hoje, o Instituto Laje Viva é titular de uma cadeira no Conselho Consultivo do Parque Estadual Marinho da Laje de Santos e nos conselhos gestores da APA Marinha Litoral, Centro e Sul. Uma das mais importantes propostas concretizadas pelo Instituto foi a criação da legislação de proteção do setor Itaguaçu como área protegida, tornando-se uma zona de amortecimento ao redor da área do parque. Com isso, a área protegida da pesca predatória totaliza 55 mil hectares, resultado da soma dos 5 mil hectares do Parque Marinho da Laje de Santos e mais 50 mil hectares da área ao redor. Mas apesar da lamentável falta de consciência ambiental de alguns, hoje o Parque Estadual Marinho da Laje de Santos é a prova viva da importância das medidas de preservação. A área da laje acaba sendo um criadouro, onde os grandes cardumes vêm se alimentar e também uma importante fonte de vida para locais que estão degradados. Além disso, vivenciar um mergulho na Laje de Santos é realmente uma experiência inesquecível. Além de toda a diversidade marinha, existem vários pontos com características diferentes para mergulhadores experientes e também para os iniciantes. O Portinho, a área mais abrigada do parque, para se fazer um mergulho mais raso, com um grande número de cardumes e corais. As piscinas na parte mais rasa. A formação rochosa forma uma espécie de corredor, com várias tocas e passagens. Na parte mais profunda apresenta grandes blocos de rochas. Lá é o local de maior incidência de tartarugas. O naufrágio do Moréia. O primeiro naufrágio induzido no Brasil, feito na década de 90. É um pesqueiro de ferro com 15 metros de comprimento. Atualmente, por conta da estrutura em estado instável, a penetração é desaconselhável. Mas no entorno, muita vida pode ser contemplada. O Parcel das Âncoras é um local para mergulhos mais profundos e requer experiência. O lugar recebeu este nome por conta da presença de muitas âncoras. Antigamente, os pesqueiros prendiam suas âncoras no fundo rochoso. Elas ficavam tão presas que muitos, para poderem partir, cortavam as cordas e deixavam as âncoras por lá. Calhaus, a formação rochosa aparente que fica a pouco mais de 2 quilômetros da laje. Na parte interna dos calhaus existe uma espécie de túnel com um arco central emerso. Um lugar com um visual belíssimo.
E para poder estar neste paraíso, é muito aconselhável procurar uma operadora de mergulho. Hoje existem 6 empresas que fazem a operação no Parque Estadual Marinho da Laje de Santos. Todas autorizadas e certificadas, com equipes treinadas que conhecem muito bem a região. Se você é mergulhador e nunca visitou a Laje de Santos, não pode esperar mais. E para os que já conhecem, um retorno é sempre válido, pois lá um mergulho nunca é igual ao outro. Sempre você vai encontrar algo diferente. Talvez porque a Laje de Santos seja um lugar encantado. Afinal de contas, não é à toa que ela é chamada de a Pedra Mágica. Bom, a gente espera que você tenha conhecido um pouco desse lugar incrível e que tenha principalmente entendido a importância da conservação de locais como o Parque Estadual Marinho da Laje de Santos para a preservação da biodiversidade marinha de todo o litoral do estado de São Paulo. A quem frequenta o local e está acostumado a desfrutar desse nosso paraíso, fica o nosso convite. Torne-se um voluntário do Instituto Laje Viva e participe das atividades de educação ambiental e de pesquisa marinha. O cadastro está disponível pelo website do Instituto.